Muito bem, começamos o Cidade Entrevista deste sábado e o nosso convidado é o Diego Pernambuco. Ele é ouvidor da Secretaria de Defesa Social aqui de Pernambuco para conversar conosco sobre o Denúncia Interativa, que é mais um canal para que as pessoas possam denunciar crimes resguardada a identidade, né? Todo o anonimato. Diego, muito obrigado pela presença aqui. Vamos falar sobre segurança pública no geral, entender um pouco do trabalho da ouvidoria, mas para começo a gente tem que entender essa nova ferramenta. Como é que surge o denúncia interativa? Como é que surgiu esse sistema novo? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, bom dia a todos que nos acompanham. O Denúncia Interativa, ele nasce na perspectiva da gente dar uma atualizada, trazer inovações, o uso da tecnologia no sistema de denúncia. A gente tem em funcionamento o Disque Denúncia, através do contato tridígito 181, mas que ficou apenas em ligação. Então a gente tinha essa necessidade de ter mais facilidade de comunicação com o cidadão pernambucano, e aí nasce essa plataforma que é o Denúncia Interativa. E aí a gente agrega facilidade, tecnologia e inteligência artificial. Então, ele é uma atualização do Disque Denúncia. E lembrando, mais uma vez, mais um canal em que a gente resguarda e preserva o sigilo e o anonimato do denunciante. Bom, pelo que a gente viu aqui, a gente tem um QR Code que as pessoas podem acessar a partir dele. Bom, então a pessoa foi lá, pegou o smartphone, apontou para o QR Code. A partir desse momento, ela vai ser levada para que ambiente para iniciar esse processo? A partir do momento que o cidadão ele escaneia o QR Code e também tem a possibilidade dele fazer o acesso direto à plataforma através do site, né, que é o www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br, mas em ambos os casos, acessando direto o site ou pelo QR Code, o cidadão ele vai ser remetido para a página inicial do Denúncia Interativa e será recebido por um assistente virtual que irá orientá-lo e guiá-lo enquanto da permanência dele naquele ambiente. No segundo momento é remetido para a página do registro da denúncia. E aí nessa segunda página nós temos 2 formatos de realizar e registrar a denúncia. O primeiro formato é por áudio, e aí novamente a nossa assistente virtual volta a aparecer, orientando o cidadão de como ele deve gravar aquele áudio, de uma forma pausada, em um local prioritariamente que esteja silêncio, mas também se não tiver, não inviabiliza, né, a ferramenta. E aí o cidadão registra por áudio. Uma inteligência artificial transcreve aquele áudio, reduz ele a texto, e o próprio denunciante vai lá e registra. No segundo formato, é um formulário eletrônico. E aí o denunciante ele vai preencher o passo a passo. Local do crime, data do crime, um breve relato dos fatos do que aconteceu, né, o crime que envolva a segurança pública. E em ambos os casos, o denunciante ele pode anexar fotos, vídeos, áudios, prints, mandar a localização imediata do local que ele tenha como informação do cometimento do crime e registrar a denúncia. Bom, para a gente entender, você faz ali um áudio e conta o que você viu sobre uma situação de crime. E a inteligência artificial vai lá e coloca aquilo em texto. O denunciante ele tem a oportunidade de depois verificar esse texto para ver se foi correta essa transcrição? Perfeito. O denunciante ele tem esse acesso, não só tem o acesso, como a denúncia só é registrada após a inteligência artificial transcrever aquilo em texto e ele registrar a denúncia. Então, assim, por mais que ele tenha gravado o áudio, a inteligência artificial tenha transcrito, aquela denúncia só vai ser registrada após a leitura e o aceite daquele registro daquela denúncia. Uma outra questão o anonimato é resguardado, mas se o denunciante decidir se identificar, ele pode fazer essa identificação ou não? Pode sim. Tem a possibilidade dele colocar a sua identidade. Lembrando que a gente não pede nenhum cadastro prévio, nenhum tipo de identificação, mas se ele quiser se identificar, pode ficar à vontade, existe um campo e ele consegue sim se identificar. Lembrando que, independente da identificação ou não, ele recebe um número de protocolo para acompanhamento daquela denúncia. Então, ele vai ter um retorno. A gente não dá um prazo específico, por mais que na ouvidoria a gente trabalhe com prazo de 30 dias,
Como são crimes que envolvem a segurança pública, às vezes existem casos mais complexos, que necessitam de investigação, de um inquérito policial, mas ele tem o retorno da denúncia que ele registrou através do protocolo que ele recebe. A gente está agora na fase de desenvolver a segunda etapa do sistema, que é a melhoria como sistema de tecnologia, como qualquer outro, a gente precisa estar fazendo essas melhorias, aumentando essa capacidade, inclusive, de mandar um ou mais vídeos. Por enquanto a gente consegue anexar uma foto, um vídeo, um áudio, um print, mas a gente está nesse desdobramento, desse avanço do sistema, a gente está tentando aumentar a capacidade de enviar mais fotos, mais vídeos, para deixar que o cidadão, quanto mais informações ele tenha, ele possa anexar. Isso corrobora e ajuda as operativas de segurança. Isso aí também é um ponto importante. O formato do arquivo, o tamanho do arquivo, isso interfere ou não? Não. A gente tinha esse problema, o sistema foi lançado há 2 meses, hoje a gente não tem mais esse problema, então o cidadão ele pode ir em qualquer formato, da galeria, como você bem colocou aqui, uma foto que eu tenho na galeria do meu celular, é um arquivo que eu tenho no meu computador, ele faz esse envio tranquilo daquele arquivo, sem ter uma capacidade ali máxima de recebimento. A partir do momento que o denunciante ele registra aquela denúncia, ela chega na nossa ouvidoria. E aí nós temos uma equipe, né, técnica que vai fazer a triagem e o tratamento daquela denúncia. A gente também tem um algoritmo, né, uma inteligência artificial, que faz um filtro de trotes, de possíveis denúncias falsas, mas independente, ainda que o algoritmo e a inteligência artificial apontem a denúncia como falsa, ela ainda passa por uma análise do crivo humano, que é o nosso corpo técnico. E aí, tendo elementos suficientes para que seja verificado, apurado e analisado, a ouvidoria da SDS encaminha a operativa competente. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Científica, e daí para frente começa a fase investigativa, analista da própria operativa, até culminar, quem sabe, na prisão do meliante que está sendo acusado ali naquela denúncia. Voltando à questão da inteligência artificial e a análise da denúncia, pelo que você está dizendo aqui, vamos dar aqui um exemplo às pessoas. É como se você recebesse um e-mail e a inteligência artificial selecionasse aqueles que são do teu interesse e aqueles que, em tese, são spam. Mas, diferente da maioria das pessoas que não vai olhar lá a caixa de spam, tem alguém na ouvidoria que ainda vai olhar o spam para ver se é spam mesmo. Com certeza, exatamente. A gente tem hoje a inteligência artificial, mas a gente sabe que nada supera o humano. Então, isso é um auxílio e não que a gente vai utilizar aquela inteligência artificial como se fosse a última palavra. Então, ainda que a inteligência artificial aponte como uma possibilidade daquela denúncia ser falsa, aquela denúncia é analisada pela equipe técnica da ouvidoria. E aí, se tiver elementos mínimos, né, que caracterizem o crime, materialidade, indícios, aquela denúncia é enviada. Caso não tenha, realmente, aí a gente faz o arquivo daquela denúncia. Hoje, quantas pessoas na ouvidoria trabalham especificamente com essas denúncias? Nós temos 2 etapas dentro da ouvidoria. O primeiro canal, né, que é o canal de entrada, nós temos 13 teleatendentes que fazem o registro das manifestações, denúncias, e nós temos uma equipe com 5 analistas que faz o tratamento, a análise técnica para o envio das operativas. Hoje a gente tem 19 pessoas na ouvidoria, para um universo muito grande, só para você ter uma... Isso é para o estado todo? Para o estado todo. Você tem uma noção, no ano de 2024, nós fechamos o ano com quase 15 mil manifestações de ouvidoria. Então a gente está falando de um universo aí de milhares de demandas, manifestações, denúncias. Então, com essa plataforma, acredito que a gente vai, no mínimo, duplicar esse número, porque é uma plataforma que já está consolidada e o cidadão vem fazendo uso. Nós temos essa plataforma lançada há 2 meses e a gente já tem mais de 250 registros de denúncias. Então, isso é a prova de que a população se sente confiante, está utilizando a plataforma e que a gente vai ter um número muito maior, um aumento significativo no registro de denúncias. Uma questão, Diego, acho que é importante avisar as pessoas. Se o crime aconteceu agora,
e eu estou em busca de um atendimento policial imediato, eu vou através da denúncia interativa ou eu vou ligar para o 190? Excelente questionamento. Para crimes que estejam acontecendo naquele momento, o cidadão ele deve ligar para o tridígito da Polícia Militar, que é o 190. Porque o 190 tem um centro de operações, que é o Copom, e ali ele tem o atendimento imediato daquela situação. O Denúncia Interativa é uma plataforma de denúncia de informações que o cidadão pernambucano tenha que possa auxiliar as operativas. Eu sei que na minha rua tem um meliante que pratica tráfico de drogas, o endereço dele é esse, eu tenho foto dele, eu já vi a movimentação estranha, muita gente chegando e saindo na casa dele, principalmente no período da madrugada. Então, o Denúncia Interativa é para colher informações que o cidadão pernambucano tenha, que vai auxiliar as operativas de segurança, para a gente deixar o nosso estado ainda mais seguro. O Diego Pernambuco é ouvidor da Secretaria de Defesa Social, está conversando conosco aqui sobre segurança pública e sobre esta plataforma, o Denúncia Interativa. Você já falou sobre resultado, né? Então, o Denúncia Interativa já está no ar e já tem resultado para apresentar. Temos resultado. Em 2 meses que a plataforma encontra-se ativa, né, e disponível para a população, a gente já teve mais de 250 registros de denúncias, lembrando que todas elas já foram encaminhadas às operativas de segurança, né, Polícia Militar, Civil, Bombeiro, Polícia Científica, e nós já tivemos pelo menos 2 prisões decorrentes de denúncias que foram registradas no Denúncia Interativa. A prisão de um traficante e a prisão de um abusador sexual. Então, assim, a gente, em um período de 2 meses, a gente já está conseguindo solucionar casos emblemáticos, e a ideia é que, com o passar do tempo e o uso da população, a gente consiga ter um número ainda maior de efetividade na elucidação de crimes que envolvam a segurança pública. Ô Diego, uma coisa também para a gente falar para as pessoas é a seguinte: se atende o estado inteiro, não deveria ter equipes descentralizadas? Tudo se concentra no Recife, né? Nós, enquanto ouvidoria, sim, a concentração é no Recife, mas a gente atende o estado inteiro. Como é colocado, inclusive, pela nossa governadora, do litoral ao sertão. Por quê? Porque eu recebo isso na ouvidoria e a denúncia é pertinente a, um exemplo, Petrolina. O envio daquela denúncia vai para a seccional de Petrolina. Chega na delegacia de Petrolina, chega no batalhão em Petrolina, chega na Polícia Civil, na Polícia Científica Petrolina, o Corpo de Bombeiro em Petrolina. Então, assim, por mais que o recebimento e a triagem seja feita no Recife, é encaminhada a operativa de segurança competente daquela região. Então, a gente atende, sim, o estado inteiro. Mas há um projeto de descentralizar a ouvidoria, ter pontos em regionais? Nós temos o ouvidoria itinerante. Então, por mais que a nossa base, a nossa sede, seja no Recife, a gente literalmente percorre todo o estado de Pernambuco. Eu vou dar um exemplo. A ouvidoria, em 2 meses, percorreu mais de 3.000 quilômetros, 3.500 quilômetros, em todo o estado de Pernambuco, através do projeto Ouvidoria Itinerante. Então, por mais que a nossa sede seja em Recife, a ouvidoria está presente no estado inteiro e levando assim esse papel de ouvidoria de escuta ativa da população, de mediação, de conciliação para o estado inteiro. Um momento você falou também sobre a resposta ao cidadão que faz a denúncia. Acho que isso é muito importante porque a resposta dá às pessoas a credibilidade para continuar acessando e para que outras pessoas usem a ferramenta. Então, como que se dá esse processo? Eu fiz a denúncia, eu vou receber um protocolo. Eu posso acessar esse protocolo onde para saber o andamento da ocorrência? Perfeito. A consulta do protocolo é feita no mesmo site, na mesma plataforma. Na página inicial nós temos registrar a denúncia ou acompanhar a minha denúncia. Então, o cidadão que já fez a denúncia dele, ele vai lá no acompanhamento de denúncias, coloca o protocolo e lá vai ter a informação do que aconteceu até aquele momento. Com qual operativa aquela denúncia está e como está a movimentação da análise daquela denúncia.
Um outro ponto que me veio à memória agora é que, em alguns momentos, acho que já faz um tempo que a gente não tem isso divulgado amplamente, mas nós já tivemos até divulgado em televisão bandidos procurados e recompensa por informações que levassem à captura desses criminosos. Isso ainda existe e alguém que entrar em contato através do denúncia interativa pode, na eventualidade de existir uma recompensa, ser recompensado ao final, mesmo que naquele momento não se identifique? O sistema hoje de recompensa ele não é mais utilizado a nível nacional. Essas recompensas, geralmente, na atualidade, elas são feitas através de terceiros, de pessoa física interessado na elucidação daquele crime ou na identificação daquele foragido. Então, hoje a gente não tem esse sistema de recompensa, a não ser que exista um outro olhar para a atual legislação e que permita, mas na atualidade a gente não tem a questão de recompensa. Acredito eu que a melhor recompensa que a gente pode dar é não só para uma pessoa, mas para todo o Estado, garantindo um Estado e um local mais seguro de se conviver e de se morar. Então, acho que essa é a maior recompensa que a gente oferece no denúncia interativa. É elucidar crimes e deixar o nosso Estado ainda mais seguro. Sem dúvida. Me veio a memória porque era uma coisa muito, muito comum, né, no passado. Para além do denúncia interativa, quais são os outros canais? Porque existem outros canais que também continuam a funcionar normalmente, né? Isso. Os outros canais da ouvidoria, eles continuam perfeitamente em perfeito funcionamento. Nós temos, assim, o denúncia interativa é mais um canal, mais uma ferramenta para o cidadão pernambucano. Fora o denúncia interativa, nós temos o nosso 0800, que é o 0800 081 5001. Nós temos o Disque Denúncia, que fica sob a tutela da ouvidoria, que é o tridígito 181. Nós temos o nosso e-mail, ouvidoria@sds.pe.gov.br, e nós temos o nosso WhatsApp, que vai estar disponível até através do card que a gente vai passar para você aqui. Muito bem. Bom, você falou mais de 15 mil, é isso? São os contatos mensais? Anual. Isso foi o número que a gente teve em 2024. Mais de 15 mil. Desses 15 mil, a gente pode apontar aí qual é a quantidade deles que, de fato, se transformaram em investigação, que geraram prisão? Dá para a gente mostrar o quanto que isso é efetivo na ponta? O número 15 mil é um número que ele engloba todos os tipos de manifestação, né? Nós temos 5 tipos de manifestações de ouvidoria, né? Elogio, reclamação, sugestão, denúncia ou a própria reclamação. Desses 15 mil registros que foram feitos na ouvidoria, 7.500 foram denúncias. Dessas, a gente pode dizer que todas elas foram enviadas às operativas competentes. Eu não consigo mensurar hoje o que resultou em investigação e inquérito, mas a gente tem um número de aproximadamente 24 prisões que foram decorrentes de denúncias registradas na ouvidoria no ano 2024. Então, é um número bom, mas que a gente quer aumentá-lo. Então, o denúncia interativa, ele vem com essa funcionalidade da gente aumentar. Então, se no ano 2024 nós tivemos aí cerca de 24 prisões que foram frutos de denúncias realizadas na ouvidoria, o denúncia interativa em 2 meses no ar rendeu aí 2 prisões. Então a ideia é que a gente possa aumentar esse número de prisões e, como eu falei anteriormente, deixar aí um estado mais seguro. Bom, vamos falar um pouco sobre as outras então, né? Já que para além das denúncias tem críticas, elogios. Vamos lembrar um pouquinho, vou te pedir aqui um esforço de memória para falar aí das ocorrências mais presentes em termos de críticas ao trabalho da segurança pública e de elogios também que vocês recebem. A gente tem aí um ponto focal, um gargalo, né, no atendimento e em alguns casos de denúncias, né, entre elas a perturbação ao sossego. Existe hoje uma discussão de que a Polícia Militar ela poderia estar fazendo essa atividade conjunta com as guardas municipais dos municípios para desafogar um pouco, já que perturbação ao sossego é uma coisa muito ampla, muito complexa e a população às vezes não tem um entendimento completo do que é a perturbação ao sossego. Então a gente tem bastante crítica em relação ao atendimento desse tipo de ocorrência. A gente tem bastante elogios.
na segurança pública, no tipo do atendimento. No atendimento que é prestado na rua, ao cidadão que só pede socorro lá naquele momento e é atendido. Então, hoje, o papel, a figura do policial militar, que é o que a gente mais tem notado aí, a presença massiva nas ruas, ele tem um primeiro atendimento muito bom. Então, para mensurar, acredito eu que seja isso. A questão de perturbação do sossego é um gargalo, a gente tem recebido bastante críticas, né? Estamos trabalhando sempre pensando em resolver, mas aí, assim, ainda assim existe. E a questão do elogio ao primeiro atendimento que é feito pela Polícia Militar ao cidadão hoje, que é esse atendimento feito na rua. Alguma crítica, algum olhar especial a esse atendimento? Ou seja, essas atendentes, os e as atendentes, né, que estão ali no contato direto com as pessoas, tem algum sistema para avaliar essa relação ali no momento da denúncia ou no momento da conversa com os atendentes da ouvidoria? Tem sim. A gente sempre, quando a crítica, a reclamação, a sugestão, ela chega, a gente faz o questionamento de como foi atendido. E isso é um critério que a gente traz a nível administrativo para a tomada de decisões. A gente tenta encontrar onde estão os gargalos. Acho que o papel da ouvidoria é esse. Trazer para as operativas não só as denúncias de crimes, né, mas de melhorias para a população. É atendimento em delegacia, é o tempo de espera, é o tratamento dispensado às pessoas abordadas. Então a gente traz essas informações no momento de atendimento, porque a gente, no nosso relatório mensal, a gente faz essa análise e identifica se tiver uma região que está ali recebendo de repente uma crítica no tipo do atendimento, a gente faz essa atividade itinerante, vai até aquela região, chama o comandante de batalhão de área, os delegados, responsáveis pela delegacia, pela seccional, e vê o que é que a gente consegue melhorar. Mas isso é feito no momento do atendimento. A gente pergunta aí sobre a avaliação do tipo de atendimento dispensado ao cidadão. Essa plataforma, ela foi idealizada e executada dentro da própria SDS. É um trabalho aí com a parceria da Ouvidoria, da Gerência Geral de Tecnologia da própria SDS. Eu gostaria de frisar aqui uma informação muito importante, que a gente não teve custo para desenvolver essa plataforma. Apesar de ter essa parceria, isso não houve um custo efetivo financeiro, né? Muita vontade de fazer, muita vontade de executar e parcerias. E para esses melhoramentos de inteligência artificial, tudo a nível de teste. Então, assim, a gente não confia 100% porque nós temos 2 meses só de plataforma no ar. Então, por isso que a gente coloca como um assistente e nunca como uma palavra final. Porque essa inteligência artificial, esse algoritmo, ele precisa ser treinado e a partir do momento que ele deixar resultados mais consubstanciais, aí sim a gente começa a levar em consideração ao pé da letra. Enquanto isso não acontece, enquanto a gente não faz essas atualizações, a gente sempre vai passar, a gente sempre vai ter esse cuidado de passar pelo crivo humano e da equipe técnica, que é muito preparada e qualificada da ouvidoria da Secretaria de Defesa Social. Bom, Diego, então vamos só reforçar esse canal, né, do Denúncia Itinerante. Quem tiver uma colaboração, as Forças de Segurança do Estado, como que entram em contato? O Denúncia Interativa está disponível através do site www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br. Basta acessar esse site e você será lançado para a página inicial, recebido pelo assistente virtual, e na página subsequente você tem a oportunidade de registrar a sua denúncia. Eu vou deixar, inclusive, com vocês, caso seja aí possível fazer essa divulgação para o cidadão, o QR Code também, que facilita esse acesso e remete direto para a página do Denúncia Interativa. Perfeito. O Diego Pernambuco é ouvidor da Secretaria de Defesa Social, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Diego, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios, por essas explicações, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço, e aí eu finalizo dizendo que essa plataforma ela foi feita e criada para o cidadão pernambucano,
Então, assim, o que a gente pede é que façam uso dessa plataforma. Isso ajuda muito na construção dessa sociedade mais segura. Isso ajuda as forças de segurança a tomada de decisões mais assertivas. Então, é uma plataforma criada e pensada para o cidadão e a gente pede para que vocês façam uso. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade e o espaço aqui. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pelo carinho da audiência, pela companhia. Tá chegando a Aline Souza com Vai Pedir o Quê? Na segunda-feira estamos de volta aqui no Manhã Cidade. Renata Torres e eu. Um abraço para você, bom fim de semana e até segunda.